Muito bem, estamos começando nessa sexta-feira o programa Virando o Jogo, hoje com a participação especial do nosso zagueiro Léo Canu. Léo Canu está aí participando, depois que o Ipiranga acabou sendo eliminado para o Grêmio, acabou não se classificando, prefiro dizer assim. Infelizmente não deu para nós fazer o quê, e agora a preparação para a Série C. Canu, seja muito bem-vindo aqui. Como é que está essa preparação aí? Ganharam um tempinho de folga, mas agora já retornaram ainda não? Muito obrigado pelo convite, é muita satisfação estar aqui no programa. Agora a gente está no período de folga ainda, se reapresenta amanhã às 16 horas. É o retorno da nossa pré-temporada novamente ali para o início da Série C. Vamos lá, e vamos esperar que seja uma Série C muito boa, muito boa. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu queria saber sobre o Campeonato Gaúcho, porque foi uma eliminação, e eu digo eliminação porque de fato foi cruel. A questão da arbitragem, o presidente Adilson esteve aqui no programa, ele falou muito sobre esse problema que o Ipiranga já vem passando, mas quem está em campo não tem muito a ver com isso, né? Infelizmente isso acontece, mas o grupo sentiu um pouco essa eliminação? Sentimos sim, porque, se eu não me engano, a gente ficou 9 ou 10 rodadas dentro do G4, e nós praticamente saímos fora na última só, se eu não me engano. Então, o grupo sentiu bastante que nós queríamos muito essa classificação, queríamos muito buscar ir para a semifinal, até para a nossa torcida, para a cidade de Erechim. Então, infelizmente, saímos fora do jeito que foi, com um pênalti ali que a gente até hoje se pergunta por que o árbitro deu aquele pênalti. Mas agora, passados esses dias, a cabeça estando mais fria, virar a página, fazer uma boa preparação para conseguir nosso objetivo na Série C. Eu acho que foi bom essa folga, né? É um período aí que tu tem, uma semana e meia, para botar a cabeça em dia, dar uma relaxada, porque a pressão ela foi muito grande desde o início do campeonato estadual, porque se colocava e depositava nesse grupo do Ipiranga, por ter sido um grupo que já vinha trabalhando há um período e que foi adaptado para começar o estadual, e vinha uma pressão, deu para sentir uma pressão internamente também, havia essa pressão. Sim, até pelo que a gente apresentou na Série C do ano passado, né? Então, o grupo praticamente foi quase o mesmo que veio para o Gauchão, com algumas peças que chegaram. E, como eu falei, a gente se manteve muito dentro do G4 a competição inteira. Então, estava muito nítido que nós iríamos nos classificar. E perder a classificação do jeito que foi, então doeu demais, sim. Então, essa semana e meia que teve de folga agora, para a gente respirar, deu para aliviar, deu para baixar a bola e recomeçar do zero novamente. E agora é outro campeonato, né? É um campeonato muito diferente do Gauchão. Todo mundo falava, o Gauchão é um torneio, sim, é um tiro rápido. O campeonato por pontos corridos, como é o Campeonato Brasileiro da Série C, Série A, Série B, da Série D também é assim. Se eu não me engano, a Série C tem algumas particularidades, mas eu me refiro à Série C aqui. O campeonato de pontos corridos, ele, na maioria das vezes, claro que em competições onde o nível é muito equilibrado, é difícil, mas na maioria das vezes ele sempre coroa o time que ao longo da competição foi melhor. Normalmente os primeiros classificados são os que conseguem ao longo da competição, não como o Gauchão, onde o Ipiranga e o próprio Caxias também estavam ali, e o Caxias sofreu também para se classificar, no empatezinho, mas estava caindo. Imagino que para esse Campeonato Brasileiro, esse período aí dessas 3 semanas até o início contra o Paraná Clube vai ser essencial. Eu acho que dá para dizer que vai ser essencial, fundamental. Concordo, também acho que vai ser muito essencial, porque vamos poder ajustar os erros que tivemos e vamos ter 3 semanas até o início da competição, né, que seria dia 29, se eu não me engano, agora desse mês de maio. Então temos 3 semanas para nos ajustar, para treinar muito, voltar à parte física, voltar à parte técnica, à parte tática, para podermos fazer um ano bom, um ano de vitórias, para que a gente possa buscar esse tão sonhado acesso aí que a gente vem batendo na trave aí faz 10 anos. O que tem se falado sobre esse período aí, porque ainda não teve os treinos, né? Ainda não começaram a treinar, recuperação física para depois, quem sabe, fazer uma estratégia, porque vai ser uma Série C com alguns times aí muito difíceis, mas o Júnior tem falado sobre alguns pontos a se corrigir
melhorar, moldar para a Série C? Do que foi feito no Gauchão, dá para dizer alguma coisa que precisa melhorar de imediato, assim? Acho que isso é mais a parte do professor, assim, né? Mas nós, os jogadores, a gente sempre procura evoluir. E o Júnior é um treinador que busca muito na parte tática, assim, frisar bastante a das linhas, então a gente procura cada vez mais se aprimorar ao que ele vem fazendo, tanto que ele chegou em questão de um mês ali, que ele teve para trabalhar até o início do Gauchão, a gente conseguiu se adaptar e fizemos bons jogos, fizemos boas competitividades contra a Grêmio, contra a Internacional, equipes de Série A que disputam diretamente o título nas suas competições, então a gente fez grandes jogos. Infelizmente o resultado não veio e a gente não conseguiu buscar essa semifinal. Está no caminho certo. Gostaria de ter classificado, mas a gente está no caminho certo e fazer agora mais alguns ajustes para que na Série C a gente possa conseguir ter êxito. Eu acho que dá para manter no caminho, né? Eu conversei com o técnico Júnior Rocha, uma matéria que saiu hoje, na edição dessa sexta-feira. É um cara que o Ipiranga não só acertou, como talvez tenha sido uma das mais assertivas escolhas da vinda do técnico Júnior Rocha. Ele se mostrou ser um cara muito coerente na ideia que ele tem e do que o Ipiranga apresenta. É um time que tem essa reação, que é muito organizado e se mostrou-se assim até mesmo quando enfrentou adversários como o Inter, como o Grêmio. Agora eu me refiro a essa questão em campo. Canu, tu que trabalhou com técnicos bem diferentes aí, o Paulo Henrique, que é um cara que se aproxima um pouco, é um time um pouco mais que avança, o Fabiano que era mais defensivo. Mas o que dá para dizer sobre esse trabalho do Júnior? Exige muito da parte física dos atletas? Exige bastante da parte física, na questão das linhas, da competitividade que tem que ter. Mas como eu sempre falei, a gente procura sempre evoluir, né? E é muito bom exigir bastante que assim o jogador não fique acomodado. Como o jogador não se acomoda, tem sempre uma disputa de área por posição, uma disputa de área por querer estar mostrando, por querer estar jogando. Então isso é muito bom. O trabalho que ele vem feito, particularmente eu venho gostado bastante, tem me agradado bastante. Então continuar trabalhando para que a gente possa evoluir e ter grandes êxitos, que eu acho que a gente está no caminho certo. Pelos jogos que a gente fez, pelo tudo que a gente demonstrou nesse 1 mês e meio, 2 meses de gauchão, acho que a gente está no caminho certo sim e a gente vai colher ele na frente. Para assumir uma vaga ali na defesa, que não é fácil, o pessoal fala aí na imprensa, eu compactuo também, o Canu, a hora que precisou, deu conta do recado. Para essa Série C vai ser assim também? Sim, para a Série C vai ser assim. Vou estar à disposição, vou procurar trabalhar para evoluir muito, para que se o treinador optar por mim, eu vou dar o meu melhor e para poder ter sequência e ajudar meus companheiros dentro de campo. Para a torcida do Ipiranga, dá para sonhar com acesso à Série B ou é muito cedo ainda? Não, dá para sonhar. A gente tem que estar muito confiante, a gente pede o apoio da torcida, mesmo distante, que possam vir nos apoiar, que possam vir dar energias positivas, porque a gente dentro ali vamos dando o nosso melhor e, se Deus quiser, esse ano a gente vai ter esse acesso. Nós esperamos para coroar esse trabalho que vem sendo feito, que infelizmente não passamos para o gauchão, mas quem sabe uma janela fechada para uma porta para ti, para mim e para a torcida do Ipiranga. Léo Canu, muito obrigado pela tua participação. Obrigado, que eu agradeço. Muito obrigado. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta nós voltamos para falar sobre dupla Grenal, semifinais, os jogos da volta do campeonato estadual e, claro, da goleada histórica na noite de ontem, Grêmio 8 para cima do Aragua na Copa Sul-Americana. Vamos para o intervalo e já estamos de volta. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu tô convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, dizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. No Dia das Mães, a TV Bom Dia te dá um super presente. Acompanhe ao vivo a apresentação do grupo Os Monarcas pelas ruas de Erechim. Erechim dos meus amores e saudades, tem a festa nacional do chimarrão.
A apresentação faz parte do projeto Caravana da Canção, em que os músicos vão se apresentar pelas ruas da maior cidade do Alto Uruguai em um palco móvel. E você vai acompanhar tudo ao vivo na TV Bom Dia. Domingo, dia 8 de maio, a partir das 9h30 da manhã. Caravana da Canção com o grupo Os Monarcas, ao vivo na TV Bom Dia. A vacinação contra a gripe já começou. E é muito importante que os públicos prioritários tomem a vacina, pois a gripe também pode levar a casos graves e até mesmo a morte. Veja quem vai ser vacinado em cada etapa, pois a campanha será organizada para evitar aglomeração e respeitar o distanciamento social em razão da pandemia. Primeiro serão gestantes, mães com até 45 dias de pós-parto, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, povos indígenas e trabalhadores da saúde. Depois serão idosos com 60 anos ou mais e professores. Em seguida será a vez dos doentes crônicos, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, motoristas e cobradores de ônibus, trabalhadores portuários, membros das forças de segurança e salvamento e forças armadas. Se você tomou a vacina contra a Covid-19 há pelo menos 14 dias, pode tomar a da gripe. Se ainda não tomou, mas está perto, dê preferência para a vacina contra a Covid-19. Vacinação contra a gripe. Eu vou. Estamos de volta agora para falar sobre a repercussão, depois de finalizar esses 2 jogos no meio de semana para Internacional e Grêmio, ontem com a goleada 8-0, é isso mesmo, 8-0, o Grêmio atropelou, amassou o time do Aragua pela Copa Sul-Americana e nesse final de semana, decisão, 2 decisões, Juventude no Beira-Rio, briga por vaga na final e Caxias e Grêmio no domingo. Wesley, vamos começar falando sobre esses jogos ou tu prefere começar falando sobre essa goleada do Grêmio na Arena? Vamos destacar aqui primeiro que a goleada do Grêmio confirma a minha tese. Eu falei que o Grêmio ia atropelar o Araguá, até porque se fizesse diferente disso seria estranho, seria incabível para o futebol que é praticado pelo Araguá. Um time do Thiago Nunes que demonstrou verticalidade e virtudes muito interessantes no jogo de ontem. É difícil tu fazer uma análise em cima de um adversário tão fraco. O Araguá se mostrou ser um time inexistente, um time que é desproporcional, até mesmo a Copa Sul-Americana. E já dando as cartas para a torcida do Grêmio, porque eu acho que, de certa forma, sim, ela foi uma goleada um tanto quanto constrangedora no sentido de ter que estar disputando uma competição com equipes tão abaixo no nível técnico, tão inferiores, equipes que, como se mostrou o Equidad também, que é uma equipe muito fraca, e esse time do Araguá. Porque o Grêmio teve chance de disputar a Libertadores e não acabou aproveitando. Ainda lá resquícios da última temporada, é o que tem para hoje, mas eu acho que o Grêmio conseguiu cumprir o seu papel. Fez uma goleada, a maior goleada da história da Arena do Grêmio. O Thiago Nunes ainda não perdeu e na sua estreia em casa fez algo histórico, uma marca histórica. Há muito tempo eu não via uma goleada com 6-0 ainda, com 30 minutos. 28. Desenrolar quase dos 30 minutos com 6-0. Até imaginei que ia mais longe. Escancarava e espelhava uma diferença técnica absurda, isso é claro, mas é bom destacar que essa goleada foi importantíssima para o Thiago Nunes. Se o time do Thiago Nunes, o Grêmio, quisesse fazer 15-0, 17-0, poderia ter feito ontem. Economizou. Tirou o pé em alguns momentos. Porque um time que faz 6-0 com 28 minutos de jogo pode causar traumas talvez irrecuperáveis num contexto que trata do Araguá. A crise no Aragua foi estendida, o treinador depois do jogo pediu demissão, tem toda essa história, mas o que me interessa é o time do Grêmio, é a torcida do Grêmio, é essa marca histórica que o Thiago Nunes conseguiu, 4 jogos, 4 vitórias, ainda não perdeu, e na sua estreia em casa conseguiu essa conquista, uma marca histórica que vai ser lembrada. Mas eu trago um ponto, porque o Thiago Nunes, na oportunidade que teve contra um adversário fraco, já a priori, antes mesmo do início da partida, ele não quis jogar com aqueles jogadores
que poderiam apresentar alguma coisa, começar com um time um tanto quanto reserva, começar com jogadores alternativos num time reserva. Ele se mostrou muito comprometido com o Grêmio e foi lá e colocou o que ele tem de melhor. Vou primeiro passar a escalação, eu já te passo a palavra, Wesley. O Thiago Nunes começou com o que ele tinha de melhor. E nós vamos falar um pouco sobre essa escalação. Não dá para tirar muita coisa, mas é interessante dar destaque em alguns pontos. Breno no gol, Rafinha pela direita, pela esquerda, Diogo Barbosa. Dupla de zaga com Jeromel e com Juan. Um meio-campo um pouco diferente. Matheus Henrique tinha sentido, deu lugar para o Darlan, Thiago Santos e o Maicon, que ontem jogou 90 minutos. 90 minutos, escolha do treinador por ele jogar nessa parte ofensiva do meio-campo e liberando o Maicon um pouco mais para não precisar fazer marcação. Tirou o Léo Pereira e colocou o Luiz Fernando, Ferreirinha pelo outro lado e Diego Souza lá na frente. O que tinha de melhor ele usou ontem. Sou muito a favor da utilização do Ferreirinha, já falei isso aqui em outras oportunidades. Para mim é um garoto que vem demonstrando virtudes. Diego Souza fazendo seu papel. Luiz Fernando, eu acho que é ainda um jogador nota 6 para o Grêmio. No contexto de grupo geral, acho que é um jogador que está ali mais para compor o grupo. Marcou 2 gols, se eu não estou enganado, Exatamente ontem. Isso. E mostrou alguma coisa, mas na minha concepção ainda é um jogador nota 6 para o que o Grêmio se apresenta. E quem vai ocupar essa vaga aí? Léo Pereira, tem... Eu acho que eu ainda faço muita da parte da qual se incentiva a utilização de base. De repente, talvez, não sei se tu compactua com isso ou não, tem um menino que faz o meio campo que eu gosto muito, que é o Pedro Lucas. Eu acho que ele poderia ser testado nas pontas também. É um garoto que tem virtudes para driblar, para manter a bola e para cadenciar jogo. Pode, né, utilizar um pouquinho mais das virtudes de movimentação, se possivelmente haver uma tentativa, pelo menos, de utilizar ele na ponta. Eu gosto dessa projeção do Pedro Lucas nas pontas também. Eu gosto do Pedro Lucas também. O Darlan se mostrou muito bom, mas é difícil fazer alguma análise em cima desse time. Um ponto é bom destacar, Maicon, uma grande dúvida, se ele pode jogar ali. No meu entendimento, eu acho que o Maicon, ele teria que jogar na posição dele. Ele é volante, ele não é jogador dessa articulação. Ontem fez uma partida muito boa, jogou os 90 minutos também, caminhando lá no final do segundo tempo também, mas é uma dúvida aí no time do Thiago Nunes. Apesar disso, esse comprometimento do time do Thiago Nunes eu já consegui observar e a marcação também. Nós vimos ontem, algo que foi até meio que emblemático, o Diego Souza sendo orientado pelo Thiago Nunes a participar da marcação. Coisa que no time do Renato Portaluppi isso não acontecia. Uma marcação muito descompassada. E dessa vez o Grêmio me parece muito mais organizado taticamente. O Grêmio de Renato não construiria um resultado tão elástico e com uma apresentação eficaz tão evidente quanto fez o Grêmio do Thiago Nunes, que está no início de trabalho e que se apresenta com condições promissoras para um futuro muito próximo. E o futuro já está aí. 4 partidas, 4 vitórias, e chama a atenção dessa goleada, antes de nós fazermos as projeções aqui para os jogos do final de semana, que eu tive o prazer aí de acompanhar algumas goleadas da TV. A goleada do Brasil e Alemanha, a maioria presenciou. Eu lembrei, enquanto assistia esse jogo, de uma goleada que o Barcelona, no troféu Joan Gamper, um jogo amistoso entre Barcelona e Santos, um 8-0 também, e me lembrei... É nesse que o Neymar estreia. Exatamente esse. E também eu lembrei de um jogo Espanha e Tahiti, ainda... Na Copa das Confederações. Isso. Copa 2014. 2013. Isso. 2013, aquele time brilhante, aquela seleção espanhola, La Fúria, do Vicente Del Bosque, bicampeão da Eurocopa, campeão mundial em 2010. Essas goleadas foram muito emblemáticas no futebol mundial. E eu não fazia tempo que eu não lembrava de uma goleada, porque se construiu muito rápido, né? Se esperava que o Grêmio fizesse até uns 12, 15, não seria exagero. O Grêmio jogou ontem uma partida onde os gols pareciam que era uma sede de gols, que eles pareciam que iam sair
um atrás do outro, e me surpreendeu os 8-0. Imaginei que pelo desenrolar da partida poderíamos ter um placar épico, histórico aí. Como eu falei, se o Grêmio quisesse fazer 17 gols, 20 gols nos 90 minutos, teria plena condição para assim fazer. Vamos falar sobre jogos das semifinais, depois de 2 goleadas, o Internacional que não teve piedade, apesar de eu achar que o nível técnico do Olímpia também era muito irregular. O Olímpia é um tricampeão brasileiro, tricampeão da Libertadores. Isso tem que ser levado em consideração. Eu já havia dito aqui, da qual a representação do Olímpia é relevante, é importante para o cenário sul-americano na história e no campo também. A Olímpia, que inclusive já eliminou o Internacional em ocasiões de Libertadores. Fico feliz pelo futebol apresentado, pelas virtudes das quais foram apresentadas, porque na minha concepção o jogo era difícil sim, e o time do Ramírez mostrou suas virtudes para construir uma vitória consistente e que dá condições do Inter chegar mais confiante frente ao Juventude. Eu acho que não seria um jogo difícil, mas era um jogo que demandava uma certa cobrança do Miguel, porque precisava do resultado. As duas equipes conseguiram, nos jogos de meio de semana, não só vencer, não só fazer aquilo que era esperado, como nos deu um pouco de entretenimento, nos divertimos na quarta e na quinta-feira. Agora, Internacional e Juventude. Eu acho que o Inter é favorito e chega para construir uma classificação segura. Tu acha que não vai ter dificuldade de jogar contra o Juventude? Há quem diga que o Juventude é um adversário mais difícil. Isso eu tô falando em bola, tá? Tô falando em bola, que o Olímpia. E eu compactuo dessa leitura. Para mim, o jogo contra o Juventude ele é mais difícil que o jogo contra o Olímpia. Eu acredito que o Internacional possa encontrar dificuldades em algum momento, mas tem totais condições aí de representar um futebol bem jogado, um futebol bem trabalhado, com toda e qualquer condição de construir a vitória e se classificar para a final. Como deve vir o Internacional do Miguel Ángel Ramírez? Tu embarcou na barca do Faz tempo. Sou um apoiador. Tu nunca pulou fora? Sou um apoiador incondicional do trabalho do Miguel Ramírez. Eu já falei isso em outras oportunidades. Tu nunca pulou fora do barquinho? E espero que essa barca consiga remar por mares e mares ainda. Se essa barca aí chegar a não conseguir a vaga para a final, começa uma cachoeira aí pela frente. Ó os caras tentando uma pressão. Eu já disse... Não é criar crise, é não, fato. Eu não tô falando... Não, as pessoas têm que entender que eu não estou falando em criar crise, eu estou falando em pressão, porque ela é existente em alguns momentos e o uso dela é muito corriqueiro, eu acho, por vezes até necessário. Agora, não estou falando em criar crise, em nenhum momento eu falei em criar crise. Mas essa crise, ela está imposta. Eu disse nessa semana que haviam 2 fantasmas que rondavam o gigante da Beira-Rio. Um deles era da Libertadores, já foi espantado, mas ainda tem um que está ciscando ali, Então que é a vaga na final do Gauchão. O Inter não esteve na última vez, ele não esteve disputando a final. Caxias e Grêmio disputaram esse título. O Inter tem a obrigação, em respeito ao torcedor colorado, em estar na final do Campeonato Gaúcho. O Inter precisa estar disputando esse título. Que é o primeiro caneco que vai ser levantado na temporada. Eu acredito que esteja. Estava acompanhando ontem a título de questão que eu recebi os bastidores do Internacional após a partida contra o Libertad. Acho válido destacar que a união do grupo pode fazer a diferença nesse momento. E é importante que se diga isso. Gostei das palavras do Saravia e não sou um apoiador da titularidade desse jogador que eu vou citar agora, mas tenho um respeito enorme pela pessoa dele. O Marcos Guilherme, que eu espero que recupere o futebol, do qual em algum momento tenha apresentado, acho difícil. Ele joga muito. Segundo diz o Miguel Ángel Ramírez, ele nos treinos, ele... Sim, ele é o Messi nos treinos, então. Não sei. Quem falou foi o teu piloto do teu barquinho. Não, Quem falou isso? Não é piloto do meu barquinho, até porque eu não admito ainda, nesse momento,
não me coloco a predisposição de Inter ou Grêmio. Mas eu, como já disse, sou um apoiador do trabalho do Ramires, mas já disse aqui, não apoio a titularidade do Marcos Guilherme enquanto houverem outros jogadores mais capacitados dentro do campo do que ele para fazer o papel dentre os 11 titulares. Mas qual que deve ser o time do... O Tyson, começa pelo Tyson, não é nem pelo goleiro, é pelo Tyson. O Tyson perdão, o Tyson não vai jogar. O Tyson não está regularizado no Gauchão, A emoção da pessoa que queria escalar o Tyson até nos jogos em que ele não pode atuar. Vai pesar, hein? Vai pesar a ausência do Tyson. Eu tentaria a utilização do Johnny nesse jogo, acho que é importante. Tiraria o Dourado, né, que foi utilizado no último jogo como zagueiro, já falei que eu não concordo com isso. Mas o Dourado não vem apresentando condições para desempenhar essa função. Sou a favor da utilização do Johnny. Gosto muito do Lucas Ribeiro também, que para mim, na minha concepção, pode ser titular ao lado do Cuesta. Para mim é o titular. Exato. Na dúvida eu escalo o Lucas Ribeiro. Exatamente. O Tyson não vai jogar. Do meio para frente, eu acho que o Internacional tem que priorizar a utilização do menino Lucas Ramos. Que não vai. Não vai, mas deveria. Dizer. Não vai, mas deveria. Porque o garoto mostrou que tem bola. Eu acho que eu escalaria um ataque da seguinte maneira. Com Yuri Alberto no centro, Caio Vidal e, vamos pensar mais, o Thiago Galhardo. Errou tudo. Errou tudo no seguinte sentido. Quem decide aí é o Miguel Ángel Ramírez. É o Guardiola dos Pampas. É o... Wesley, eu quero teu palpite. 3-1 Inter, sem dificuldades. Eu quero falar sobre o Grêmio e Caxias. O Grêmio tem uma missão mais fácil, na teoria, que é empatar apenas na Arena, no domingo. Mas vai fazer o dever de casa. Vai construir. Tu acha que o Grêmio faz... Qual que é teu palpite pro jogo que acontece no domingo? O Grêmio vai fazer 4-0. Vai fazer 4-0? Vai fazer 4-0 no Caxias. 4-0 no Caxias? Tu tá brincando. Tô falando. Vai fazer 4 no Caxias. Pode fazer mais. Tô sendo piedoso ainda. Vamos esperar. Eu não acho que o jogo não foi tão fácil. Nós temos uma informação aqui que veio da assessoria do Atlântico, um amistoso, Passo Fundo Futsal e Atlântico. Esse jogo deve acontecer no dia 8, ou seja, amanhã. Amanhã, às 18 horas, lá em Passo Fundo, no ginásio Capingui. Essa rivalidade Atlântico e Passo Fundo é uma rivalidade que, em alguns amistosos, o Atlântico, eu lembro de um 3-0, aqui dentro do Caldeirão do Galo, na penúltima temporada, um jogo de pré-temporada, e o Atlântico precisa convencer em amistosos. Desejamos que o Galo conquiste o resultado e traga uma vitória. Traga uma vitória, se não der também, é amistoso. Não é não der, tem que trazer a vitória. Não é amistoso. Amistoso ou não, o Atlântico tem capacidade para isso. É verdade, eu quero o Atlântico passando o carro por cima. Exato, eu quero o Atlântico passando o carro por cima do Passo Fundo. Exato. Que é o mínimo. Wesley, muito obrigado pela tua participação. Eu agradeço estar aqui mais uma vez, podendo fazer parte desse projeto. Eu agradeço mais uma vez a todos que estiveram comigo e com o Wesley. E com todos vocês aqui no programa Virando o Jogo, nós voltamos na segunda-feira com 2 finalistas para a grande decisão do Campeonato Estadual. Um abraço para todo mundo.